Olá, eu sou Emanuele Alckmin e eu gostaria de te convidar para tomar mais um café com vida. Eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre uma história que está lá em Gênesis 22, de 1 a 17, que é a história de Abraão, quando Deus pede para ele o Isaac. Abraão era um patriarca e Deus falou para ele que ele ia ser pai de muitas nações, que ia dar um filho para ele e desse filho ia gerar mais descendentes do que os grãos de areia da terra. E esse menino tá crescido e de repente Deus fala para ele assim: olha, pega esse filho e vai até o monte e sacrifica esse filho para mim como se fosse um sacrifício de cordeiro. E Abraão, mesmo achando tudo isso incoerente, eu acredito, né, fazendo uma inferência aqui, mesmo, enfim, não entendendo, Abraão foi, chamou seus servos, dirigiu até o local com lenha, com madeira para fazer o altar, com forma de fazer fogo, e foi. Quando ele avistou o monte, o restante do caminho, foi só ele e o filho. E é interessante porque quando o filho pergunta: pai, a gente tem todo o material aqui para o sacrifício, a gente só não tem o cordeiro, cadê o cordeiro? Ele fala assim: olha, Deus vai providenciar o próprio cordeiro para o sacrifício, para o filho dele. E essa história sempre me chamou muita atenção. Bom, daí quando chega na hora de fazer o sacrifício, quando Abraão levanta a faca, Deus fala: para. Eu já vi que você teme a mim, que você teme a Deus, e porque não me poupou o seu próprio filho, e aí providenciou um cordeiro. E diante dessa atitude de Abraão, Abraão se torna um dos nossos pais da fé. E hoje, né, 3 religiões do mundo têm Abraão como patriarca, que é o judaísmo, o cristianismo e até o islamismo. Então, assim, por conta dessa atitude. Essa atitude sempre me chamou muita atenção, porque é uma entrega de controle do invisível. É uma entrega de controle até incoerente, porque se você fala assim, se eu creio num Deus coerente, como que ele está me pedindo o filho que é da promessa, né? E ela sempre me chamou muita atenção, desde pequena. Eu sempre tive medo na adolescência, sempre tive medo de entregar o meu Isaac, porque eu falei: ah, meu Deus, e se Deus não providenciar o cordeiro, né? E a gente era instado em vários congressos jovens, era instado a entregar os nossos Isaacs. E outro dia eu parei de fazer esse café com vida com vocês, porque a minha vida bateu em mim, bateu bastante, né? E eu peço desculpas, agora tô retomando. E eu fiquei pensando, eu falei: nossa, teve um dia que eu falei: eu não tenho nenhum Isaac para entregar, né? Porque pressupõe-se que o Isaac é aquilo que Abraão mais amava. Então eu não tenho nenhum Isaac para entregar, eu não tenho. E isso se traduz nessa época que a gente está vivendo em algo muito sério, porque eu não tenho, eu olhei para minha vida num dado momento e falei: eu não tenho nada de valor que vá me doer entregar a Deus, assim, ou que vá, eu não tenho nada, né? E conversando com uma grande amiga de caminhada cristã, que Deus tem me dado de presente, parece que eu ouvi Deus falando assim, durante a nossa conversa, no meu pensamento, na minha consciência, né? Então me entrega a sua dor, me entrega os seus nãos, me entrega o seu conjunto de nãos. Por quê? Porque às vezes a gente também ama os nossos conjuntos de nãos, porque se eu me desapegar deles, se eu me desapegar da minha dor, o que vai sobrar para mim? Então eu fiquei pensando e orando e falei assim: meu Deus, eu tô fazendo da minha dor
o meu ídolo, como Abraão estava fazendo do filho dele, o ídolo dele. E eu estou me apegando aos meus nãos, às minhas frustrações, às minhas dores e fazendo dela um estandarte para mim. E Deus me falou, se você tem isso, me entrega isso. Tem um corinho que fala assim, corinho eu não sei a idade agora, tem um ineto que fala assim, um cântico, que Deus diz assim, é meu, só meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, porque já seria muito para ti. E foi difícil ouvir Deus me falando assim, que eu estava fazendo da minha dor e das minhas frustrações o meu ídolo, o meu Isaac. Porque eu sempre me achei guerreira e forte, né? E nunca me fazendo de vítima, né? Só que nessa época em que a gente aprende que fundo do poço tem porão e tem subsolo e que a gente perdeu todo o controle, a gente está lutando com um inimigo invisível, que 30 dias passaram a ser 150, talvez seja interessante olhar para o nosso coração e ver se nós não estamos nos apegando aos nossos controles, às nossas frustrações, às nossas dores que a gente tem legitimidade para sentir. E se a gente não está fazendo disso o nosso referencial de ídolo, de ainda que seja a única coisa conhecida que a gente tenha, seja a nossa dor, a nossa frustração, os nossos nãos. Entrega isso para Deus. Vá rumo ao desconhecido. Foi o que Abraão fez. Ele amarrou o filho, ele ergueu a faca. E Deus falou, para, porque agora sou eu. Ele não tinha ideia do que ia acontecer. Eu também, eu entreguei tudo isso na mão de Deus. Eu fiquei meio sem rumo, vazia, porque eu não tinha mais nem a dor pra... Quer dizer, ainda dói, ainda é difícil, mas assim, eu não me apeguei a ela pra, por exemplo, não fazer mais o Café com Vida, né? Porque eu falei, não, eu não tenho o que dizer, não tenho o que falar, e por isso que eu resolvi retomar com esse aqui. A sua dor é legítima, a minha dor é legítima, desde que ela não seja um ídolo, para que a gente não tenha esperança, para que a gente não consiga ver o Deus que é o Senhor da história, que providencia Cordeiro do nada, que providenciou para sempre o Cordeiro Cristo Jesus naquela cruz, que ressuscitou no terceiro dia, naquele domingo de Páscoa, e que promete que a gente pode chorar aqui, mas que no fim dos tempos, ou seja, no final de tudo isso, que a gente já conhece o final, todas as nossas lágrimas vão ser enxutas por Ele. Então, o que eu queria dizer para você é que nessa pandemia, veja quais são os seus Isaacs. E ainda que seja como os meus, todos os nãos, as frustrações e a dor, entrega ao seu Deus. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Porque é Ele que providencia o Cordeiro. E é Ele que enxuga a sua lágrima no final de tudo. Espero que você tenha sido abençoado e até o nosso próximo Café com Vida.